Oi, e aí, tudo bem? Hoje eu tô passando para deixar aqui 3 situações embaraçosas que eu já passei na Alemanha. E a primeira situação aconteceu quando eu trabalhava no service de um hotel, na época do corona, e nós estávamos servindo os hóspedes na mesa, ou seja, não tinha buffet. Eu fui perguntar quantas fatias de queijo o hóspede queria. Só que a palavra fatia em alemão, que se pronuncia Scheibe, é muito parecida com a palavra Scheide, um D, que significa vagina, que é o, né? e, e aí eu confundi, gritei bem alto, quantas fatias de você vai querer? Depois eu percebi que eu troquei o D pelo B. Até agora, na hora de gravar o vídeo, eu confundo, porque é muito parecido. E eu fiquei com muita vergonha. Porque todo mundo parou o que estava fazendo e olhou. E depois eu até pedi desculpa, porque eu falei, meu Deus, né? Eu confundi. Mas assim, não adianta, né? Nessas horas a gente passa a vergonha, já tá passado, já tava com o rosto todo vermelho. E aí, vou até deixar escrito aqui pra vocês. É muito parecido, então foi uma baita de uma vergonha que eu passei. E a segunda situação que eu passei foi num restaurante que eu trabalhei e era um restaurante vegano, completamente politicamente correto, público LGBTQIA+. Tudo que você pode imaginar de politicamente correto, o pessoal que trabalhava lá e o dono também são e eram as pessoas que já trabalharam, que não trabalham mais lá. E tinha um carinha que vinha da Espanha, então às vezes a gente conversava. Ele falava em espanhol, eu conseguia entender um pouco, a gente trocava uma ideia e tal. E ele comentou comigo, né, que o trabalho lá era muito pesado e tal, que ele já estava procurando outra coisa, que ele não estava mais aguentando, né. E aí teve um dia, né, nesse calor do momento, né, ele soltou uma frase. Muito trabalho, não sei o que, né? Mas o Arbeit macht frei. Ele soltou essa frase. E quem já ouviu essa frase, ou quem já leu essa frase, sabe que fez parte do slogan da propaganda nazista na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Essa frase estava fixada nos portões dos campos de concentração. E nessa hora que ele comentou isso, eu estava lá limpando, fazendo meu serviço e eu olhei para a cozinha e falei: isso mesmo, você tem toda a razão. E aí eu fiquei: meu Deus, por que eu falei isso? Né? E ainda dei uma risada, sabe? No final eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Também, todo mundo olhou e, né, falou assim: o que essa mulher, né? Doida, racista. E aí eu fiquei com muita vergonha. Nem deu pra pedir desculpa, né? Eu só não sabia onde enfiar a cara, né? Foi uma situação muito vergonhosa. Então, a partir daquele dia eu percebi que eu tinha que aprender a ficar na minha, né? Ficar quietinha ali e fazer meu trabalho. E a terceira situação que eu passei foi uma época que eu estava procurando emprego, bem no começo que a gente chegou aqui na Alemanha, e eu comecei a procurar nesses sites, né, eBay, encontrei um emprego de limpeza numa residência e era numa cidade aqui perto. Fui e quando eu cheguei, o local era muito esquisito. Assim, era escuro, parecia um calabouço, assim, eu fiquei já meio desconfiada, né? Mas aí entrei, aí falei o meu nome, a gente tá te esperando e tal. E eu não sabia falar alemão direito.
fui perguntando em inglês, né? Ah, how much? Não sei o quê. E ela falou assim: ah, então, 30 euros a hora você vai ganhar. Eu falei: nossa, quanto, né? Eu falei: nossa, para limpeza bastante, né? Tá valendo a pena, né? Ela falou assim: não é para limpeza, ó, é para dançar. Você já dançou? Aí eu falei assim: ah, mas não, eu não danço, né? Não faço. Fiquei toda desconcertada. Ela falou assim: não é para você limpar. Aqui você vai trabalhar dançando, né? Lap dance, e você vai ganhar os seus 30 euros por hora e vai ganhar um cachê também, além disso, né? Eu fiquei assim, poxa vida, né? Dinheiro bom. Tava quase aceitando, né? Porque 30 euros por hora dá mais ou menos uns 180 reais por hora, né? Aí eu falei: caramba, né? O negócio tá valendo a pena, né? Mas eu fiquei bem envergonhada, né? Porque não era isso que eu tava procurando e, né, já era uma situação embaraçosa, ficou pior, foi ficando pior, sabe? Nossa, eu não sabia o que falar, mas aí eu falei: desculpa, viu? Ainda pedi desculpa sendo que eu nem tava errada. E ralei peito de lá, né? E essas 3 situações que eu passei me marcaram bastante, mas é claro que tem muito mais situações que eu passei engraçadas e vergonhosas, né? Se vocês quiserem, eu posso voltar aqui com outro vídeo documentando as coisas que eu já passei. E se tem alguém que mora aqui na Alemanha também e queira compartilhar algum relato, né? Pode colocar aqui no comentário aqui embaixo, né? E eu agradeço vocês por terem assistido até aqui. Curte e compartilha. Se inscreve no canal, que vai ter sempre coisas boas. E até a próxima!